Bom, então hoje a gente vai continuar falando sobre programação dinâmica, certo? Vamos simplesmente partir de onde a gente terminou na aula, na aula passada e ver mais alguns exemplos, mais alguns casos, alguns problemas clássicos. Então, revisando, quando a gente fala de PD, a gente está tratando com algoritmos com estrutura recursiva, certo? Muito baseado nas ideias de divisão e conquista, onde a gente tem um problema e divide ele em subproblemas, resolve os subproblemas para obter a solução do problema original, como a gente já viu. E onde entra a PD nisso, né? O que torna isso diferente da abordagem de divisão e conquista? É que a gente está olhando para problemas que apresentam sobreposição de, de subproblemas, certo? Então, a gente tem muita repetição. Então, a gente vai armazenar a solução dessas subinstâncias para resolver problemas futuros mais rapidamente, certo? A ideia não é complicada, pelo contrário, né? É muito do que a gente já viu, só que agora a gente tem a ideia de armazenar, mas aplicar isso em diferentes problemas nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vai exigir uma análise mais profunda, às vezes até algum conhecimento matemático, certo? Então, essa ideia de analisar recorrência, por exemplo, vem muito da matemática. Ah, até a ideia de computabilidade, né, quando vocês estudarem a parte mais teórica da computação, voltar lá nos primórdios, né, Alan Turing, Church, essas ideias, a teoria da computabilidade pode ser chamada de teoria da recursão, certo? Então a computação está muito embasada nisso, é um conceito muito matemático e quanto melhor vocês dominarem isso, mais fácil é de analisar os problemas. Então é difícil a gente dar uma explicar como vocês modelam qualquer problema e resolve, né? Só pegar o problema, pegar os valores e já criar o programa. Não é simples fazer isso, mas a gente consegue elaborar algumas estratégias, dar algumas dicas. A gente já fez isso semana passada e a gente vai ampliar um pouco isso hoje. Então, qual que é a estratégia geral que a gente viu semana passada? Nesse slide é igualzinho da aula anterior. A gente precisa definir os subproblemas, ou seja, como que a gente divide o nosso problema original, como que a gente relaciona esses subproblemas, né? Então, escrever a recorrência que faz isso, estipular o caso base e o passo da recursão e, né, reconhecer e solucionar os casos base, que é o que a gente vai poder relacionando até obter a nossa solução original, do problema original, ok? Ou de forma análoga, então agora ampliando um pouco esses passos, a gente pode ter o seguinte: a gente primeiro identifica se é um problema de PD ou não, ok? Define os estados do problema, define a relação entre esses estados e, por fim, implementa a solução usando tabulation ou memoization, né, que seriam as abordagens bottom-up ou top-down, respectivamente. Vamos olhar para cada passo desse com um pouco mais de cuidado. Primeiro passo seria identificar se é um problema de PD ou não. Isso a gente, de certa forma, já trabalhou mais na aula passada, certo? Não é fácil esse passo e muitas vezes ele está atrelado aos próximos, né? Embora a gente dividiu aqui em quatro passos, às vezes eles vão estar mesclados, certo? Enquanto a gente modela o problema, a gente está tentando ver se a gente consegue realmente aplicar PD ou não, né? Se a gente vai ter que voltar atrás e pensar em outra solução. Mas a dica aqui, né, relembrando da aula passada, é que o nosso problema tem que ter estrutura recursiva e apresentar aquelas duas propriedades que a gente viu, que é da subestrutura ótima e da sobreposição de subproblemas. Então, seriam os nossos critérios para saber se é possível aplicar o problema ou não. Outra pista, né, é saber se o problema é de otimização, onde a gente quer encontrar a solução ótima de um problema, normalmente maximizando ou minimizando um certo valor, uma certa pontuação, seja o que for, ou contar o número de soluções possíveis. Não quer dizer que todo problema com essas características vão ser resolvidos com PD, né? Talvez seja uma abordagem gulosa, por exemplo, como a gente viu nesse contest, que tinha um problema que poderia ser resolvido de forma gulosa, né? Dois problemas, na verdade. Mas é uma pista, certo? Né? Problemas de PD normalmente são aplicados em casos assim. Então, se a gente está numa situação desse tipo, a gente pode pelo menos pensar se é possível aplicar PD ou não para a nossa solução. E ficar muito de olho na ideia de subestrutura ótima e de sobreposição de subproblemas. Passando para o segundo passo, que é definir os estados do problema. Então, a gente está falando muito de subproblema e como relacionar isso, certo? Aqui a gente está partindo para uma definição um pouco
mais incisiva, né, tentando nos ajudar a como lidar com diversos problemas. Então, a gente está dizendo que problemas de PD podem ser caracterizados por estados e transições. Olhando para os problemas que a gente já viu semana passada, se a gente pensar no problema do corte do bastão, o estado naquele exercício era o tamanho dos bastões resultantes dos cortes, certo? O estado é uma subinstância do problema, certo? É o que eu tenho disponível naquele momento. É o subproblema atual em que eu estou. E como que eu transito para um novo estado, né? Como que eu saio de um estado para o outro? É quando eu tomo uma certa decisão, escolho uma certa ação. No caso do corte do bastão, é realizar um corte. Quando eu realizo um corte, eu passo para outro subproblema, para outro estado, ok? Problema do troco, a gente pode pensar no estado e como sendo as moedas utilizadas até o momento e o valor que falta a ser trocado, são esses parâmetros. E a transição é quando eu adiciono uma nova moeda, né? Então, eu adiciono uma moeda e diminuo o valor a ser trocado. A representação dos estados do problema devem ser feitos com um certo cuidado, pois isso vai afetar diretamente a próxima etapa de definir a relação entre os estados e as transições. Então, veja, a forma que você está encarando o seu problema, quais são os parâmetros que definem os estados, vai ser muito importante tanto na definição do problema em si, em como você vai modelar ele, né, e pode facilitar ou dificultar a sua vida, e a gente já vai ver que isso pode impactar muito também na eficiência da sua solução. Às vezes você consegue definir um certo estado, você consegue modelar a solução, funciona, mas ela acaba não sendo eficiente. Definindo melhor o que é estado, né? A gente comentou ali de forma intuitiva, mas o estado a gente vai definir como um conjunto de parâmetros que identifica unicamente uma posição ou situação de um dado problema, né? De uma instância ou subinstância desse problema. Esse conjunto de parâmetros deve ser o menor possível, especialmente para reduzir o espaço necessário para armazenar as soluções dos subproblemas. Ah, os problemas que a gente tratou semana passada, todos tinham um parâmetro só, né? O estado era definido por um único parâmetro. Por isso a gente conseguia usar um vetor para armazenar as soluções. Então, no caso do Fibonacci, o estado era definido pelo valor i, né? Qual é o termo que a gente quer, o iésimo termo. O problema do troco, simplesmente o valor a ser trocado. O problema do bastão, o tamanho do bastão que a gente tem, né? Ou do pedaço que a gente tem, que se ele já foi cortado. Então, um único parâmetro era suficiente para representar o estado daquele problema. Nem sempre isso vai ser possível, mas a gente tem sempre que buscar o menor número de parâmetros possíveis, ok? Ah, se o estado que define uma certa instância ou subinstância do seu problema apresenta muitos parâmetros, sua solução deve ser ineficiente, tanto em relação a tempo, né? Se você tem muitos parâmetros para você variar, para você verificar quais são as possibilidades, isso vai impactar sim no tempo, mas principalmente na memória, certo? Porque lembra, a gente está armazenando as soluções possíveis para cada subproblema. E o que vai identificar qual que vai ser a nossa chave nesse caso? Vai ser justamente o estado, os parâmetros do meu estado. Se eu tenho muitos estados, eu vou ter, sei lá, uma matriz multidimensional. Muitas vezes isso vai estourar a memória. Então, tem alguma regra que eu vou usar no máximo dois parâmetros para o meu estado? Não, certo? A gente tem que buscar o mínimo possível, mas vai ter casos sim que a gente vai ter chaves, né, parâmetros do meu estado um pouco mais complexas, né? Já lembro de três dimensões facilmente, né? A gente pode criar uma matriz de três dimensões, não tem problema. Vai ter casos que talvez vai ser um conjunto. A gente vai ter que olhar caso a caso mesmo. Normalmente, quando precisa de mais parâmetros, ou a gente consegue aplicar alguma outra técnica específica. Então, dentro de PD, né, a gente vê algumas otimizações, como usar bitmask, né, bitset, que nos ajudam um pouco, dependendo do caso, claro. Ou simplesmente ele vai falar que o espaço de busca é pequeno, certo? Né? O range de valores é pequeno, então aí você consegue criar uma matriz de 3, 4 dimensões sem estourar a memória e no tempo não vai ter problema. Então depende do caso, mas nós, né, como programadores aqui, como competidores, temos que buscar sempre o menor número de parâmetros possíveis. Definir o melhor estado possível para as instâncias do problema é um passo primordial da aplicação de PD, tanto em relação a como a gente está analisando o problema,
como eu já disse, né, facilita ou complica a nossa vida, como já pensando na, na implementação. E importante, né, a gente se atentar a parâmetros redundantes ou inúteis. Então, se algum parâmetro não faz diferença na solução, né, é irrelevante, ou se ele pode ser deduzido a partir dos outros, né, calculado. Até aqui, alguma dúvida? Eu queria perguntar mais do BitMask. Eu já vi ele aplicado em contextos de sub. Caramba, qual o nome? Subconjuntos. Mas em PD para diminuir as dimensões, não. Você acha que ficaria ruim explicar um pouquinho mais sobre isso agora? Não, posso comentar rapidinho. É, mais detalhes em como usar de fato, você pode ver lá no YouTube, né? A gente trata isso em LPC2, e tem aula lá, inclusive, em que eu falo de bitmask e bitset. Mas, assim, qual que é a ideia geral? Tem alguns casos em que a chave do nosso estado, né, os nossos parâmetros, vai ter que ser um conjunto, certo? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Sei lá, se a gente pensar no problema do caixeiro viajante. Mas enfim, a gente tem um conjunto de cidades que a gente vai visitar. E aí você quer saber qual que é o melhor percurso para percorrer aquele conjunto de cidades ou subconjunto, usando, né, a ideia do caixeiro viajante, né, de passar por todas as cidades apenas uma vez. Dando um exemplo, né, não lembro se exatamente esse o passo a passo lá. E aí a gente precisa de um conjunto para definir o nosso estado, né, um conjunto todo. Isso complica um pouco a implementação, certo? Tem casos que você pode usar um map e de fato a chave ser um set, sem problema, às vezes funciona, depende do caso. Mas uma alternativa é usar a bitmask. Por quê? Como você disse, a bitmask a gente consegue representar um subconjunto através dela. Cada bit representa um certo elemento. Se ele é 1, então aquele elemento está no subconjunto. Se é 0, não está. E a partir disso ele vira um inteiro, certo? Né, ele vira um valor inteiro. Ou se a gente precisar de muitos valores, a gente usa o bit set do STL, que a gente consegue ter mais elementos. E aí a gente vai usar o nosso map, o mesmo nosso vetor, para memorizar, tendo como chave essa bitmask, que representa um subconjunto, então é um valor inteiro, mas representando um subconjunto, e o que a gente vai armazenar ali depende do nosso problema, né? Então, o melhor percurso, por exemplo, né, do caixeiro viajante, ou qualquer problema assim. E, né, claro que o bitmask é interessante, é que se a gente está operando com conjuntos, então, incluir ou tirar um elemento vai ser fácil, certo? Né? A gente usa operações lógicas bit a bit. Mas lembrando, né, a gente tem essa aula lá mais completinha e tem alguns exemplos. Acho que eu dou o exemplo do caixeiro viajante e dou o exemplo de alocação de tarefas também. Bom, se a gente define os estados, agora a gente tem que definir a relação entre esses estados, certo? Mais ou menos como seria o que a gente viu semana passada, de encontrar a relação de recorrência, né? Como que a gente usa os subproblemas para resolver o problema original. Então essa é a parte provavelmente mais difícil, né? Não que a outra anterior seja menos importante, até porque a dificuldade aqui pode ser maior ou menor, dependendo do nosso estado, mas aqui vai depender muito de intuição, de observação e prática. Principalmente prática, né? Prática e estudo. Quanto mais problemas vocês resolvem, ou quantos mais problemas clássicos vocês estudam, a intuição acaba vindo, certo? Né? Você começa a treinar seu cérebro a analisar esse tipo de problema, e aí você já, na hora que você vê um outro problema, você já lembra tudo isso e consegue aplicar. Então, quais são as perguntas que a gente se faz nesse momento, quando a gente está tentando definir a relação entre os estados? Como ocorre a transição entre eles, né? As transições entre os estados? Quais são as decisões possíveis? Se eu estou em um certo estado, quais são as decisões que eu posso fazer? E, claro, de forma geral, como definir a solução de um problema em função dos seus subproblemas. Ah, uma dica aqui é encarar sempre como sendo um problema de decisão, né? Sempre que possível, pelo menos. Né? Imagino que você está em um certo estado e você tem que tentar determinar qual que é o conjunto de decisões, né? Ou seja, ações, transições que você pode tomar naquele momento. E como determinar qual delas leva à sua solução ótima. Cada transição leva a um determinado estado, né? A gente sai de um estado para o outro. E supondo que a gente conhece a solução de todos os estados para quais podemos avançar. A ideia da recursão, certo? Como a gente vai chamar
recursivamente a função, ou seja, a gente vai obter, a gente espera obter a solução daquele subproblema, vamos considerar a princípio que a gente já tem. Eu estou num certo estado, não conheço a solução, e eu posso tomar uma série de decisões. Cada uma leva a um estado diferente. Vamos supor que eu conheço a solução de todos eles. Sabendo disso, eu consigo compor essas informações de alguma forma para obter a solução do estado atual? Então veja, vamos pensar nisso no problema do troco. Qual que era o estado? O valor a ser trocado, né? Já falamos isso. Quais são as decisões que eu posso tomar em um certo estado? Escolher uma moeda, né? Então eu tenho um conjunto de moedas disponíveis e eu posso escolher qualquer uma delas, desde que seja menor ou igual o valor. Para cada moeda, a gente tem um novo estado, né? Que é o valor restante a ser trocado. Como a gente está adicionando apenas uma moeda, a melhor decisão é aquela que leva ao valor que precisa do menor número de moedas para ser trocado. Ou seja, a gente vai adicionar uma moeda, né? A gente estava aqui no estado, ah, não, o estado atual que vamos pensar. Perdão a letra, hein? O estado atual é x. E a gente tem n decisões possíveis, que é utilizar cada moeda. Se a gente usar a moeda 1, a gente vai para o estado, né, para o novo estado, x menos m1, certo? Posso usar a moeda 2, posso usar a moeda n até, posso usar todas as moedas. Vamos supor que eu tenho essa solução, ou seja, eu sei qual que é o número mínimo de moedas para trocar o valor x menos m1. Eu sei qual que é o número mínimo de moedas para trocar o valor x menos mn, todos os valores possíveis. Então, sabendo disso, qual que é a melhor solução atual? É simplesmente a que usa o menor número de moedas. Se eu sei essas informações, eu pego a menor delas e adiciono uma moeda que é a moeda que eu estou escolhendo agora. Pronto, eu tenho a solução do meu problema para o estado X, certo? Então, se eu sei as soluções dos estados que eu consigo chegar através do X, eu consigo descobrir a solução do X. Então, veja, eu estou tentando aplicar essa estratégia que a gente está vendo para os problemas que a gente já viu. Corte do bastão. Maneira análoga, a gente tem como estado o tamanho do bastão e as decisões são possíveis, né, as transições que a gente pode realizar são os nossos cortes, né, os diferentes tamanhos que eu posso fazer de corte. Da mesma forma, a gente vai considerar realizar cada corte e a gente vai ter um bastão aí de tamanho x menos, sei lá, c, sendo o seu tamanho do corte. E a melhor decisão é aquela que me retorna o maior valor. Então, se eu faço um corte de tamanho 1, eu tenho P1, que é o valor do corte de tamanho 1, mas, chamando recursivamente a função para x menos 1, eu acredito que isso aqui vai me dar o maior valor que eu consigo obter para o bastão que sobrou, de tamanho x menos 1. Faço a mesma coisa para os outros cortes. Pegando o maior valor de tudo isso, é justamente o que eu consigo fazer, o maior valor que eu consigo obter com o bastão de tamanho x. Em alguns casos, tentar elaborar um diagrama, né, de como o problema se comporta, né, como a gente estabelece relação entre os estados, pode nos ajudar a obter insights, né, de como solucionar o problema. Acho que o Matheus ou o Luiz, agora não lembro, comentou que fez algo parecido no Contest, né, que fez ali a árvore de busca, imaginando, desenhou a matriz, né? Desenhar ajuda muito a gente entender melhor o problema e entender como obter nossa solução, certo? Então, aqui não é só para dar exemplo, né? Não sei se ajuda muito nesse caso, mas se a gente pensar, sei lá, aqui seria o problema do troco, mas eu não estou colocando todas as possibilidades. Né? Mas se eu tenho o valor 62, se eu uso uma moeda de 50 centavos, e aí para um estado de tamanho o estado 12, né, que é o valor que falta ser trocado. Aqui se eu uso uma moeda de valor 10, vou para o estado de valor 2, né? E assim por diante para as outras opções. Posso pensar nisso como uma árvore, ou, né, como eu tenho aqui valores repetidos, certo? Né, a minha sobreposição de problemas, eu posso desenhar isso como um grafo também. Né? Então aqui eu já tento tratar a questão da sobreposição de subproblemas. Mas aqui só desenhando, tá? Não estou pensando em implementação, é só ah, nos ajudando a refletir sobre o problema. E por fim, o que acaba sendo mais fácil normalmente, né? A não ser que seja algum problema específico que a implementação é mais difícil, mas no geral, se a gente conseguiu modelar o problema, a gente viu o que é de PD, conseguiu definir os estados, conseguiu definir a transição entre eles e de forma satisfatória, né, de forma pensando já na eficiência disso, agora basta implementar, certo? E a gente pode fazer isso tanto usando a abordagem
top-down como bottom-up. A top-down costuma ser a mais simples, porque ela parte da nossa relação de recorrência diretamente, certo? Mas tem pessoas que também têm mais facilidade com a bottom-up, né? Então depende muito ah, da forma que vocês analisam o problema, de quantos problemas vocês já resolveram, certo? Então, às vezes vocês já pegaram mais familiaridade com uma ou com outra. Mas de forma geral, né, o que se mantém em qualquer uma delas é que a gente tem que armazenar as soluções dos nossos subproblemas, certo? De forma muito genérica, é como se a gente tivesse algo nesse sentido aqui, né? A gente tem uma estrutura de dados que a gente vai usar para memorizar as nossas soluções, certo? Pode ser um vetor, pode ser uma matriz, pode ser um map, certo? Normalmente são as estruturas que a gente costuma utilizar. E aí, a chave dessa minha estrutura vai ser os parâmetros do meu estado, certo? Então aqui a gente tem normalmente, de fato, né, um, dois valores, mas pode ser um conjunto, como a gente comentou quase agora, pode ser um vetor, depende do problema. Então é por isso que é muito importante a gente tomar cuidado na modelagem do estado, né? O que define um estado do meu problema? O que define um subproblema, uma instância? E para cada posição a gente vai armazenar a solução daquele estado. Tudo bem, pessoal, com essa estratégia? Vocês conseguem, né, tendo resolvido alguns problemas essa semana, semana passada, ver como que ela se aplicaria nesses casos? Alguns dos problemas é mais fácil visualizar que outros. Sim, com certeza. Tem alguns que mesmo quando a gente já tem a solução, às vezes ela é um pouco mais específica, não sei se é a melhor palavra para esse caso, mas que é um pouco mais difícil enxergar essa estratégia. Isso aqui não é uma solução geral, né? Tipo assim, é só você seguir isso daqui, como se fosse fácil e vai resolver qualquer problema. Não. É uma dica, é uma estratégia que ajuda sim, mas de fato é só com estudo e prática que a gente vai ficando modelando mais facilmente os problemas. E ainda assim, vai aparecer uns ou outros aí que vão complicar a vida de vocês, não tem jeito. Eu acho que é mais fácil visualizar quando o estado é algum tipo de inteiro, sabe? Algum valor inteiro. Que é para enxergar assim num vetor, sabe? Sendo preenchido, ou uma matriz sendo preenchida. Quando o estado é mais abstrato, né? Como você disse, por exemplo, no problema do caixeiro viajante, é um subconjunto, né? Como é que visualiza isso? Então, eu acho que é prática mesmo. Exatamente. Né? Nesses primeiros exemplos, nessas aulas, a gente vai ver mais casos assim mesmo, né? Que a gente tem um, dois, no máximo três inteiros aí como parâmetros. Ah, claro, eventualmente a gente pode usar, sei lá, uma string como parâmetro, mas aí você substitui, né, o vetor ali por um map e não mudou muita coisa. Esses casos, né, que usa subconjunto, por exemplo, a gente tende a deixar mais para frente, certo? Mas sim, né, começa a ficar mais abstrato, mais difícil aplicar. Mas também é possível, né? Vocês vão ver que conforme a gente vai pegando exemplos, vai ficando mais simples também. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Depende do caso. Bom, então vamos ver alguns exemplos, certo? São alguns problemas clássicos, talvez vocês já tenham visto alguns deles, né, dependendo do curso que vocês fazem, dependendo do ano que vocês estão, mas eu acho que vale a gente revisitar, tentando pensar nessas estratégias também, quanto possível, ah, porque lembrando, né, os problemas clássicos, já falei várias vezes, nos ajudam a entender o assunto, também são aplicados. Veja, tudo que a gente está vendo, inclusive os problemas clássicos, tentem lidar sempre como se fossem ferramentas que vocês podem utilizar na hora de resolver os contos, na hora de resolver um exercício. Então, quando a gente olha para um problema clássico como esse, a gente está, claro, preocupado com a estratégia que ele está utilizando, se a gente pode utilizar isso em outras situações, né? Isso eu acho que seria o mais importante. Mas vai sim ter muitos problemas que tem uma historinha por detrás, mas no fundo, usar, sei lá, a maior subsequência crescente vai ser a solução dele. Ou, alterando um pouco esse problema, você tem a solução. Então, veja, né, nessa semana, a gente vai falar no final, teve o problema F, né, que era um problema da mochila. Ele não está descrito exatamente como problema da mochila, ok? Mas se você conhece esse problema, você consegue solucionar ele mais facilmente. Então, tudo isso que a gente vê, inclusive os problemas clássicos, são ferramentas que vocês podem e devem utilizar quando for possível, certo? Então, se você tem um código pronto daquilo, melhor ainda, né? É só você copiar, colar, alterar o que tiver que alterar e maravilha. Então, começando pela maior subsequência crescente, né? O LIS, se a gente pensar na sigla em inglês. Primeiro, o que é uma subsequência?
Uma subsequência de uma sequência de elementos x é uma sequência x' com zero ou mais elementos de x removidos. Ou, em outras palavras, é uma sequência de elementos de x não necessariamente contíguos. Então, diferente do problema que a gente viu no contexto dessa semana, a gente não precisa pegar elementos em seguida, né, contíguos aqui. Então, aqui, por exemplo, do A para o C, a gente pulou o elemento B, né? Então, essa vai ser a diferença de subsequência e subarray. É importante a ordem que eles aparecem. Então, por exemplo, se a gente pensar na sequência CADC, invertendo a ordem do A e do C, isso aqui não é válido, certo? Porque a relação de ordem ainda é importante, né? O C tem que vir depois do A, como está na sequência original. A sequência, obviamente, é importante, mas não precisa ser elemento contíguo. Então, aqui no caso, né, o AC/DC é uma sequência válida dessa minha sequência X. Maravilha? E uma maior subsequência crescente, então, vai ser uma subsequência do meu vetor, seja do que for, que tenha que seja crescente, né? Então, você pegar os valores, eles são crescentes, e a gente quer saber qual que é a subsequência crescente máxima, ou seja, que tem mais elementos. Então, nesse vetor, por exemplo, a lisa aqui, né, a maior subsequência crescente, vai ser as posições 1, 2, 3 e 6, que tem os elementos 2, 5, 7 e 8, né, de forma crescente. Essa é a subsequência máxima desse vetor. Algum problema com a formulação desse problema? Tá claro? Professor, eu consigo entender como é que a gente acha a quantidade de termos da maior subsequência, mas para achar aí a subsequência exata, então no caso 2, 5, 7, 8, eu posso guardar o que aponta, por exemplo, a maior subsequência de 5 seria 2 e 5, então eu posso guardar o 2 como um map, né, para o anterior. Seria assim que eu poderia fazer? Não sei se ficou muito claro. Acho que eu entendi. A gente pode fazer de forma muito parecida. A gente vai ver agora, né, como resolver, mas a gente pode fazer de forma muito parecida com o problema do troco, certo? Então a gente vai ter o nosso vetorzinho para DP em si, né, para aplicar a programação dinâmica, a gente já vai ver isso. Mas, por exemplo, eu posso ter num vetor auxiliar, opa, tá torto pra caramba, né? Qual que é o último número que a gente escolheu da nossa sequência, certo? Então, e aí, recursivamente, igual o problema do troco, a gente consegue obter a solução. Então, por exemplo, vamos pegar só para o caso aqui que ele está dando. Então, se a gente pegar aqui na posição 6, a última posição que ele escolheu foi a posição 4, certo? Né, seria o elemento anterior dessa subsequência. Olhando para a posição 4 agora, o último que ele escolheu foi o 2. Para a posição 2, o último foi o 1. O 1, sei lá, pode pensar menos 1 como sendo o primeiro, ou ele mesmo, né? Sei lá, coloco um aqui, é o primeiro elemento, alguma forma para eu saber que eu cheguei no final da minha subsequência. Então, quando eu olho que essa subsequência, né, a subsequência maior é a que termina no 6, a gente olha qual que foi o último elemento que entrou antes dessa posição, foi a posição 4, na posição 4 o último foi a posição 2, 2 foi 1, e aí eu fico ciclando, acabou. Então, recursivamente, eu consigo obter qual foi a solução. Só preciso de um vetor adicional. A mesma ideia que a gente fez no troco semana passada. Bom, então, mas primeiro, né, resolvendo esse subproblema. Então, eu quero saber qual que é a maior subsequência, o tamanho dela, e a gente já viu como a gente poderia obter ela em si. Então, primeiro a gente precisa saber se isso é um problema de PD, certo? Essa é a parte que normalmente a gente já resolve enquanto a gente tenta definir os estados e as transições, certo? Né? Nem sempre a gente consegue ver facilmente antes que é um problema de PD. Aqui eu tentei forçar um pouco a barra para a gente tentar ver isso. Então, vamos pensar que a gente já está tentando determinar a relação de recorrência, mas sem nos preocupar com a eficiência, certo? Eu só quero saber se é possível, se eu consigo definir o meu problema, que seria o quê? Determinar a lis do vetor v de 0 até n-1, é um vetor inteiro aqui, a partir dos subproblemas. Quais são meus subproblemas aqui? São meus subarrays, né? Então, será que se eu olhar para a subsequência máxima do vetor de 0 até n-2, de 0 a n-3 e assim por diante, eu consigo determinar a solução do problema original, que é o vetor inteiro? Então, vamos começar pensando por esse lado. Então, vamos pensar que eu tenho esse vetor, certo? Né? Então, aqui são as posições, aqui os valores de cada posição, e aqui eu estou vendo qual que é a maior subsequência até a posição i,
né? Aqui eu tenho calculado já até o 6. Lembrando, não estou preocupado aqui com implementação, como isso foi feito. Eu só quero analisar o problema em si para saber se é possível, né? Se tem essa subestrutura ótima, se tem alguma recorrência nisso. E acho que é possível perceber que sim, né? Basicamente, se a gente pensar que a gente tem essas soluções aqui, a gente sabe essas subsequências, ou pelo menos o tamanho delas, a gente consegue ver onde a posição 7 consegue entrar e a partir disso a gente determina qual que é a maior subsequência até aqui, que pode ou não conter a posição 7. Então, por exemplo, pegando a subsequência aqui, que começa na posição 0, né, termina na posição 0, na verdade, o 5 é maior que o último elemento, então eu consigo colocar o 5 aqui, certo? Sem problemas. Na subsequência até a posição 1, também consigo colocar o 5. Aqui também consigo colocar o 5. Aqui eu consigo colocar o 5 nas duas, certo? Então, vou pôr aqui, só para saber que as duas entram. Aqui eu não consigo, então fica de tamanho 3 mesmo. Aqui eu consigo, né, na subsequência 1, 2, 4, 5. Aqui 1, 2, 4, 5. Beleza, agora é só ver qual que é a maior, né? Então, no caso aqui, né, qualquer uma das duas aqui. Então, 1, 2, 4, 5, de tamanho 4, é a minha subsequência máxima, certo? É justamente a minha resposta aqui. Então parece que sim, né? Não estou olhando ainda para a eficiência nem nada, se como que eu vou fazer isso de fato, mas se eu olho para as subsequências dos subarrays que eu tenho, né, a partir do zero, parece que eu consigo analisar essas soluções e determinar a solução para o problema atual, para o problema original. Então agora vamos analisar isso com um pouco mais de cuidado para fazer de forma eficiente, rápida, né, e possível. Então vamos usar a estratégia, né, que a gente viu anteriormente. Primeiro, vamos tentar definir os estados. A gente já viu que a gente consegue sim determinar a subsequência máxima do vetor inteiro a partir dos subarrays, ok? E a partir disso parece interessante definir o estado do nosso problema como o índice em que acaba o nosso vetor, né? Já que eu estou analisando os subarrays do zero até esse índice, certo? Então, esse é o estado que define cada um deles, certo? Né? Qual que é a posição final do meu subarray. E a gente vai determinar a função lis como sendo a subsequência máxima que termina na posição i. Aí aqui que entra um pouco, acho que o fator de intuição, né? Saber que isso aqui é a melhor forma que a gente tem, que facilita a nossa vida, é um pouco de intuição. Acho que não tem um segredo. Essa decisão foi tomada por isso, isso, isso. Quando a gente começa a analisar o problema, a gente vai ver que isso vai nos trazer vantagem, mas não sei se tem como contar para vocês como que chega nessa conclusão, certo? É um pouco de intuição. Então veja, a minha função lis, diferente do que a gente estava pensando anteriormente, aqui eu tenho a maior subsequência até i contendo aquela posição ou não, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a posição, sei lá, 2 aqui, ó, posição 2. Então veja que a maior subsequência até aqui é a subsequência 3, 4, que não contém a posição 2. Eu não estava preocupado com isso. Agora não. Agora a list de i tem que retornar a maior subsequência que termina e contém a posição i. E aí a minha subsequência máxima do vetor inteiro, eu vou ter que chamar a list para todos e ver qual que é a maior. Porque eu não sei se ela termina realmente no último elemento, certo? Não tem problema, a ODN a gente consegue fazer isso. Não chega a ser preocupante. Vamos partir dessa definição. Nosso estado é a posição que termina, a posição final do meu subarray, e a list de i é a subsequência máxima que termina e contém aquela posição. Como que a gente vai relacionar os estados? Bom, a gente quer encontrar uma relação de recorrência, certo? Vamos começar a pensar no caso base, que costuma ser mais fácil. A list de zero, que é só pegar o primeiro elemento, né, nosso subarray termina na posição zero, a gente está considerando apenas o primeiro elemento, então, obviamente, a maior subsequência crescente é 1, né, que é pegar o próprio elemento. Pega o primeiro elemento, a gente tem uma subsequência de tamanho 1, certo? Então, o list de 0 é 1. E agora o passo da recursão. Então, para lis i, né, sendo i qualquer, a gente quer encontrar a subsequência máxima que termina e contém a posição i, como eu já repeti aqui 300 vezes. Para isso, vamos considerar as posições j anteriores, né, os subarrays menores do que i. E o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai olhar a posição j em si. Porque lembra, a list de j é a subsequência máxima que termina em j. Então, se o AJ é maior do que o AI é meu elemento atual, então a gente não pode
inserir o AI nela, certo? Né? Então a gente tem um caso mais ou menos assim, sei lá. Vamos pensar que a gente tem esses elementos e a gente está analisando o elemento 3, ok? Então veja, o valor 5 é maior do que 3, então o 3 não pode entrar nessa subsequência, certo? Isso é inválido. Então esse é o caso que o AJ, pensando que isso aqui é o AJ, é maior do que o AI, ok? Então o 3 não pode entrar nessa subsequência. Agora, se o AJ for menor ou igual ao AI, o igual aqui depende do problema. Eu estou permitindo que o valor seja igual. Tem problemas que são estritamente crescentes, então aqui varia. Então, esse é o caso em que o AI pode ser inserido na lij, né? Então, imagine que aqui o 3, na verdade, fosse o elemento 7. Então, a gente pode inserir o elemento 7 aqui, tudo bem? Então, veja, sabendo a lij de J, né, sabendo qual que é a subsequência crescente máxima de J, e sabendo que a gente pode adicionar um elemento, qual que seria essa subsequência? Seria de tamanho 4, né? 3 mais 1. O que a gente vai fazer é ver para todos os j possíveis, ou seja, todos os valores anteriores, quais são as subsequências em que o AI pode entrar e pegar a maior delas. Simplesmente isso. Então veja, se o i for igual a zero, né, para a lista de i, então é 1, é o caso base. Caso não, a gente pega o maior valor de li j para todo j anterior a i em que o AJ seja menor ou igual a i, ou seja, é o caso em que o AI pode entrar nessa subsequência que termina em AJ. A gente pega o maior valor possível para isso e adiciona 1, que é o meu elemento atual, adicionando o meu elemento atual. Se não tiver nenhuma, bom, então vai ser só 1, né, que vai retornar 0. Todos os elementos são menores, vai retornar 0, sei lá, e adicionar 1 ao próprio elemento. Pensando nisso, naquele exemplo, agora já, né, como seria isso implementado, né? Então veja, para a posição 0, a maior subsequência possível é de tamanho 1. E aqui estou pensando, né, de forma abstrata qual que é essa subsequência. Isso não está implementado de fato. Então, é tamanho 1, o próprio elemento. Para a posição 1, é de tamanho 2, que é pegar a sequência que termina em 0 e adicionar o elemento 4. Né? Então, eu olhei para os j anteriores, vi que que o 3 é menor do que o 4, então eu consigo adicionar o 4 na subsequência. Se eu tinha uma subsequência de tamanho 1, adicionei um elemento, ficou de tamanho 2. Agora, para a posição 2, eu tenho o elemento 1, que ele é menor do que os outros dois anteriores, certo? Então, aqui eu não consigo inserir ele em nenhuma das subsequências anteriores. Então, eu começo de novo. Né? Tem uma subsequência que começa e termina na posição 2, contendo só o elemento 1. E assim por diante, certo? Né? Então, aqui na última posição, que seria o valor 5, né, na posição 7, eu veria em quais subsequências ele pode entrar e qual que me dá o maior tamanho. E só relembrando o que a gente falou antes, então, né, que já tinham perguntado. Se a gente quisesse obter a sequência de fato, eu posso armazenar justamente qual foi a subsequência em que ele entrou, certo? Então, por exemplo, aqui o 7, o 5 entrou na subsequência que terminava na posição 5, certo? Né, que é o valor 4 aqui, ó, era a posição 5. Então, ele entrou na subsequência que terminava em 5. O 6 entrou na subsequência, o valor 2 aqui na posição 3, entrou na subsequência que terminava. Aqui eu pus em 2 porque eu estou considerando estritamente crescente, tá? Se fosse só crescente, podia ser a partir do 3. Então, nesse caso aqui, é o 2, né? A posição 2. Aqui, mesma coisa. Não, perdão, aqui não. Aqui na posição 3, né? O último elemento foi o 2, entrou aqui. Aqui também. Aqui sim o 2. Aqui ele mesmo, então vamos considerar, né, que é 2 também. A última posição é ele mesmo. Aqui o 0. Aqui o 0 também, que é o primeiro, ele mesmo. Então, se eu quiser saber qual que é a subsequência que termina aqui, a subsequência máxima, o que eu faço? Eu olho para o vetor lis, olho para ele todo. Qual que é o maior? É o último. Coincidência, não precisava ser, certo? A subsequência máxima não precisa terminar no último elemento. No caso, foi. Agora, olhando para essa posição, eu pego esse vetor e vou vendo quais são os elementos que estão ingressantes nela. Então, o primeiro, é claro, vai ser a própria posição. Posição 7, então o valor 5. Aí eu volto para a posição 5. Posição 5 tem o valor 4. Legal. E qual que é o elemento anterior da posição 5? 3. Volto à posição 3, tem o valor 2.
Legal, na posição 3 está apontando para qual posição? 2. Valor 1. Estou pegando de trás para frente, é claro, né? A posição 1 aponta. Opa, aqui eu fiz caca, né? Posição 2, na verdade, apontava para ela mesma, certo? Aponta para ela mesma, então encerra aqui. Tudo bem? Então, de trás para frente, eu tenho minha subsequência crescente máxima. Ali no índice 4, servia também a subsequência 3, 4, 6? 3, 4, meio, sim. Poderia ser também. É, quando a gente tem que tomar uma decisão, só pega a mais recente que a gente encontrou. Pode ser. Até porque, assim, se a gente estiver preocupado só com o tamanho, ah, nem vai fazer muita diferença, certo? Ele vai pegar. Aí tem que ver Uhum. como a função max se comporta. Eu não sei se, no caso de empate, ele deve manter o que já estava, certo? Então, depende, né, do, É que eu do acho seu if. que só vai mudar quando a gente for decidir qual é o nosso previous, né? Qual é o nosso anterior. Aí isso vai depender se é estritamente menor ou menor ou igual, eu Isso. acho. Então, vai depender da sua implementação mesmo. Se quando você encontra uma sequência maior ou igual você já troca, aí vai ser a última subsequência possível. Se você só troca quando você encontra uma maior, então quando tem empate, né, achei outra subsequência de tamanho 3. Você não troca, então você vai ficar com a primeira. Pensando na implementação disso, né? Se a gente pensando aqui top-down, né? Então imagino que eu tenho aqui o meu memo, certo? Lembrando, né, que é quase em pseudocódigo, isso aqui não é possível. Mas o que importa é que eu tenho menos um como sendo o valor desconhecido, né? Eu ainda não encontrei a solução para esse estado. E o meu caso base é para o zero, em que é 1, né? A maior subsequência possível para um subarray de um valor único é 1, certo? E aí, minha função lis, se o valor é diferente de menos 1, então quer dizer que eu já tenho a solução, já calculei, já armazenei, só retorno ela. Caso contrário, começo. O que eu fiz aqui? Tá, o mesmo de i, né? No mínimo, a minha subsequência tem tamanho 1, que é pegar o próprio elemento. E aí eu olho para os j's anteriores, né? Para as subsequências anteriores. E eu vejo, se o AJ for menor ou igual a AI, quer dizer que o meu AI pode entrar na subsequência que termina em AJ, porque ele é maior do que o AJ, ou igual. Aqui, né, aqui tem que ser maior, né? Então, vocês vão ver que eu variei nos dois momentos, não tem problema. Então, se for possível, né, se ele for maior, menor ou igual, então ele pode entrar. Então, o meu memo i vai ser um valor máximo entre o que eu já calculei, né? Então, se ele já entrou em outra subsequência que era melhor, beleza. Ou o lis de j mais um. Então, o tamanho da maior subsequência que termina em j mais o elemento i que acabou de entrar. Perfeito? E depois eu retorno o memo de i. Lembrando que essa função retorna a lis que termina em ai, certo? Não é necessariamente a maior subsequência crescente do vetor inteiro, ok? É a que termina na posição i. Então, se eu quero saber qual que é a lis do vetor inteiro, no final eu tenho que chamar o lis para todas as posições. Novamente, isso não tem problema, tá? Complexidade O de n não é muito problemático. Bottom-up é a mesma ideia, né? Mas começando de baixo para cima. Então, aqui sim, essa função vai retornar do vetor inteiro, porque eu já vou calculando isso durante o processamento. Então, eu tenho meu vetor memo, e a lismax aqui seria a maior subsequência do vetor inteiro. E aí eu começo para cada i possível, né, do 0 até o n. O memo de i começa com 1, e aí eu vejo os j's anteriores. Se o AJ for menor ou igual a i, então o memo de i consegue entrar naquela posição. É a mesma coisa que estava sendo feita no outro, mas aqui eu já estou usando o vetor direto, né, porque eu estou construindo bottom-up e não top-down. E depois disso, eu já estou atualizando o meu listmax aqui, certo? Porque já quero saber qual que é a maior subsequência do vetor inteiro, e é isso que eu retorno no final. Ah, essa solução tem complexidade n quadrado, certo? Complexidade quadrática. Isso já é bom se a gente pensar, né, que o problema por força bruta teria complexidade exponencial, que seria testar todas as subsequências possíveis, ok? Então essa já é uma solução interessante. Mas, né, a gente sabe, gente que trabalha em computação competitiva, que o quadrático nem sempre é bacana, né? Às vezes o n é muito grande, e isso dificulta passar no tempo,
ok? Existe sim outras soluções melhores para esse mesmo problema, que a gente não vai ver aqui, mas eu deixo o link para vocês consultarem, certo? Existe solução utilizando programação dinâmica também, junto com busca binária, ou também a gente pode utilizar estruturas de dados que trabalham com range carries, que é assunto lá de LPC2, também é interessante. Eu não lembro como que são essas soluções em si, tá? Então fica de fato o link aí para vocês consultarem. Se quiserem uma solução melhor, no caso aqui, ó, complexidade n log n, que é uma complexidade bem melhor do que a quadrática. Tudo bem? Vamos ver mais um problema que é o da maior subsequência comum, certo? Então a gente já viu o que é uma subsequência. Agora imagine que a gente tem duas sequências, né, x e y, de tamanhos distintos, não precisa ser igual. E a gente quer encontrar uma sequência z, tal que z é subsequência de ambas, de x e de y, e tem comprimento máximo, certo? Então, imaginando aqui, por exemplo, né, eu tenho a sequência x e y, e aqui eu já estou dizendo que a LCS de x e y é BCBA, né? Então, esses elementos que são subsequência das duas sequências, tanto de x como de y, e é a máxima, de tamanho máximo. Ok? Beleza, então vamos pensar primeiro se a gente quisesse resolver isso por força bruta. A gente teria que testar todas as subsequências de x, por exemplo, e ver se ela é subsequência de y também, né? Então a gente faz alguma forma para enumerar todas as subsequências de x e depois para testar se isso é subsequência de y também não é muito difícil. O problema, é claro, é a complexidade, porque a gente tem 2 elevado a m subsequências de x para serem verificadas e cada subsequência gasta tempo O de n para ser verificada, né, percorrendo ali o vetor y todo. E a complexidade total disso vai ser O de n vezes 2 elevado a m. Então, é praticamente inviável para a gente, certo? Então, vamos tentar pensar melhor sobre esse assunto. Como dito anteriormente, né, lá na definição de subsequência, uma subsequência de x é uma sequência x' com zero ou mais elementos de x removidos. Pensando nessa ideia, o nosso objetivo pode ser visto como minimizar o número de elementos removidos de duas sequências para que elas se tornem iguais ou de forma equivalente, maximizar o número de elementos inseridos. Então, como que a gente pode pensar, né? Muitas vezes a gente vai ter que ter esse jogo de cintura de analisar o problema sob uma ótica um pouco diferente do que seria mais natural. Então, aqui o que a gente está pensando é, pega as duas sequências, a gente vai começar olhando para o final dela, né? A gente já vai ver isso. E aí a gente quer minimizar o número de remoções. Então, quando dois elementos não são compatíveis, né? A gente tem um mismatching ali, a gente vai remover um deles. E a gente vai testar todas as possibilidades para saber qual que minimiza esse número de remoções, até que as sequências se tornem iguais. Como a gente vai fazer isso? Vamos começando com um teorema, que é o que vai ajudar a gente a solucionar esse problema de fato. Então, imagina que eu já tenho a minha LCS para as duas sequências. Então, eu já tenho Z com K elementos, que é a LCS de x e y, né? X tendo m elementos e y tendo n elementos. Vamos supor que o xm seja igual a yn, ou seja, o último elemento de x é igual ao último elemento de y. Nesse caso, o último elemento de z também vai ser igual a eles. Por quê? Vamos supor que não fosse, que o z não fosse igual ao y e ao último elemento de y ao último elemento de x. Então a gente não estaria com uma LCS, né? Porque se os dois últimos elementos são iguais, eles podem ser inseridos na subsequência máxima, certo? Então tem que fazer parte do z também, certo? Senão a gente teria uma outra subsequência com um elemento a mais, que é justamente esse último elemento que é igual, e a gente teria essa sequência maior. Então não é o caso. Então a gente está contando que o z é sim LCS, então ele faz parte. Nesse caso, faz todo sentido pensar que o subarray, né, a subsequência aqui de 1 até k menos 1, tirando o último elemento de z, é uma LCS de x também sem o último elemento e y sem o último elemento, né? Então, se a gente tira esse último elemento dos dois, e vai tirar do z também, é óbvio, o que resta de z é a subsequência do que restou de x e y, sem problemas, ok?
Agora vamos pensar que não, que o último elemento de x é diferente do último elemento de y. Nesse caso, essa nossa subsequência z, ela é uma LCS tanto de x, né, tirando o último elemento, pode ser, né, ou tirando o último elemento de x, ou tirando o último elemento de y. É aqui que vai entrar a nossa decisão, né? A gente vai poder tirar um dos últimos elementos de um deles e o z vai ser LCS disso. Esse teorema mostra que esse problema atende à propriedade da subestrutura ótima, né? A partir de um certo problema, a gente olha para os subproblemas, que é tirando, né, um elemento de x ou de y ou dos dois, e a gente consegue observar que a gente tem uma solução para esses subproblemas. Então, com a solução dos subproblemas, a gente vai ser capaz de compor o problema original. Vendo isso, na relação de recorrência, né? Acho que fica um pouco mais fácil de entender e a gente vai ver um exemplo que vai ficar mais fácil ainda. Então a gente tem o caso base, que é, a gente quer saber a LCS de I e J, né? Então pensando na subsequência, na sequência x até a posição I e na sequência y até a posição j. Se o I é igual a zero ou o j é igual a zero, então a LCS é igual a zero. É o caso em que uma das sequências está vazia, ou as duas. Se uma das sequências está vazia, então não tem subsequência comum nenhuma. Agora, caso, né, o I e o Y seja maior do que J, se o xi é igual o yj, então esse elemento pode entrar na subsequência, certo? Então a resposta aqui vai ser a LCS até a posição i menos 1, até a posição j menos 1. Então, retirando esses últimos elementos da sequência, mais um. Por quê? Esse último elemento que eu retirei, ele está entrando na LCS, porque eles são iguais, então eles podem entrar na LCS. Agora, caso os elementos não coincidam, aí a gente tem que analisar as duas possibilidades, que é ou eu tiro o último elemento da posição da sequência y, então tem LCS aqui de i e j menos 1, ou eu tiro o último elemento da sequência x, então eu tenho aqui até y menos 1 e j. Graficamente, a gente tem essa situação aqui também, ó. Então, se o xi é igual a yj, é o caso que os dois últimos elementos são iguais. Então, eu posso dizer que a LCS de i e j é igual a LCS até i menos 1 e j menos 1, mais 1, né, que é justamente o elemento que é igual que eu posso adicionar na LCS. Agora, caso seja diferente, então aí eu tenho que analisar tanto a possibilidade de tirar o último elemento de x, e aí a LCS de i e j vai ser igual a LCS de i menos 1 e j, porque eu não tenho elemento para adicionar, eles eram diferentes, então não adicionei. Então a LCS que eu vou ter nesse momento é igual a LCS do caso anterior, ou eu tiro elemento da segunda sequência, né? Tiro elemento do y. Então são as duas opções que eu tenho que analisar e ver qual que vai me retornar a maior LCS. Agora aqui eu Isso aí, a reconstrução da solução não vai ser fácil, né? Ver qual foi a subsequência depois. A gente pode fazer uma estratégia parecida com um dos outros. O que vai mudar agora é que até aqui a gente estava trabalhando com estados de um parâmetro só, certo? Então, a gente tinha um vetor. Agora a gente tem um estado com dois parâmetros, que é onde termina cada subsequência. Então, aqui fica um pouco mais difícil, mas assim como lá a gente podia usar um vetor auxiliar, aqui a gente pode usar uma matriz auxiliar, certo? Já vamos falar sobre isso. Aqui é o Beleza. motivo do porquê esse slide está enorme, certo? Né, ano passado eu estava montando isso para apresentar para a turma anterior, e aí no meio do caminho, sei lá, uns 5, 6 slides para frente, eu falei, nossa, isso tem complexidade de n quadrado, vai demorar pra caramba. Mas eu terminei, né? Então eu falei, eu vou terminar esse exemplo até o final e deixei os desenhos aqui, vou aproveitar o máximo possível. Mas eu vou passar mais rapidinho, tá? Não vou analisar o caso todo. Mas imagine que eu tenho essa subsequência e essa subsequência, né? E aqui, é claro, tem uma matriz. Eu já estou colocando as letras aqui simplesmente de forma abstrata, é claro, né? A matriz normal, indexada por número, que é justamente onde termina cada subsequência. E aqui eu começo analisando, pensando pela abordagem top-down. Esse caso eu acho que a bottom-up é mais fácil, já vou comentar sobre isso. Mas imagine que eu estou na última posição, né? Analisando o último elemento das duas subsequências, e eu vi que eles são diferentes. Eu tive um mismatch, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o quê? É olhar
para o subproblema quando eu tiro o C, certo? Então, se eu tirar o C, que é o último elemento do x, eu vou ficar com esse subproblema aqui, certo? Acabando a sequência aqui no D e aqui eu não mudei. Ou eu tiro o D, certo? Nesse caso, eu ficaria com esse subproblema. Então, essas vão ser minhas duas chamadas, né? E eu quero pegar o quê? O maior desses dois, ok? Vamos começar por caso da esquerda. Então, imagino que eu venha primeiro para esse caso. Aqui eu vejo que eu tive um match, certo? O D é igual ao D. Então, eu vou adicionar esse elemento na minha subsequência. Então, se eu adicionei ele, eu vou remover ele das duas subsequências e analisar o que restou, que é o quê? Que é esse caso aqui, ok? Então, aí nesse caso, eu tive um mismatch. Então, eu vi, né, que o A é diferente do Z. Aí eu tenho que olhar para o caso da esquerda, que é quando eu tiro o Z, e para o caso da direita, de cima, que é quando eu tiro o A. E vou fazendo isso, certo? E é aqui que vai demorar um pouco. Então, vou correr aqui. Né, aqui seria o caso base, né, que eu tenho um mais, né, tive um match, aqui o A é igual ao A. Aí eu chamaria para um caso que não existe, que é o quê? Que é quando um deles é zero, né? A subsequência aqui, o x, pensando, né, que aqui é o x, e aqui é o y, a sequência do x ela zerou, né, não tem mais elementos, então é o caso base que vai retornar zero, 0 mais 1, 1, ok? Então já tem esse caso calculado. Aí aqui, né, o max entre o da esquerda que não existe e o de cima vai ser 1 mesmo, e aí ele vai voltando. Continua o processamento. Vejo, né, que é meio demoradinho. Beleza, e aí no final, né, quando eu chego nesse ponto, eu já calculei essa instância do problema, essa instância do problema. Vejo que aqui eu consigo uma subsequência de tamanho 4, essa aqui uma de tamanho 3. Qual que é a maior delas? Essa daqui. Então, esse caminho foi o que me levou à solução ótima. É isso aqui que eu posso tentar armazenar, certo? Eu posso ter uma matriz auxiliar em que eu indico qual foi o passo que eu escolhi, certo? Aí, sei lá, você pode pensar isso de diferentes formas. Mas, né, se aqui você tem alguma forma de armazenar que você escolheu da esquerda, aqui só tem uma opção, né, que como deu um match, já sabe que você escolheu o da diagonal. Aqui escolheu da esquerda, aqui da diagonal e aqui o de cima. Veja que na verdade a escolha está aqui, aqui e aqui. E aqui também, né? Que é onde a gente poderia pegar o da esquerda ou o de cima, né? Ou você tira um elemento de x, ou você tira um elemento de y. Se você conseguir uma matriz auxiliar que armazena isso, você consegue refazer esse caminho e pegar qual que é a sua subsequência. E aí basta você ver quando teve o match, né? Então aqui teve um match, então o D entrou. Aqui teve um match, então o A entrou. Aqui teve um match, então o B entrou. Aqui, né, embora não tenha, aqui deu um match também, então o A entrou. Então AB, AD é a subsequência crescente máxima. Esse problema aqui eu acho que ele é mais fácil quando a gente pensa na solução bottom-up, porque analisando essa matriz, vocês vão ver que, imagine que acho que fica mais fácil, que a gente tem os casos bases aqui numa coluna artificial, a gente pode até implementar ela, né, não tem problema, que é justamente o caso zero, em que tudo é zero. Lembra, né? O caso base é zero sempre que uma das sequências acabou. E aí é o seguinte, quando a gente tem ah, dois elementos iguais, a gente pega o da diagonal mais um. E quando é diferente, a gente tem o maior entre o de cima e o de baixo, né? Então aqui é diferente, o maior entre 0 e 0 é zero. Maravilha, não tem o que fazer. Aqui teve um match, então ele pega o da diagonal, mais um, deu 1. Aqui, mismatch, então ele pega o maior entre o da esquerda e o de cima. O maior é 1, então 1. Aqui teve um mismatch, então seria o maior da esquerda e de cima, então aqui seria 1. Seguindo essa lógica, a gente consegue completar a matriz inteira, certo? Né? Se os elementos correspondem, da diagonal mais 1. Se é diferente, o maior entre o de cima e o de baixo. Isso se propaga para a matriz inteira. Então, acho que a implementação bottom-up, nesse caso, é mais fácil do que a top-down. Por fim, o problema da mochila, certo? Então, esse vai ser o último problema que a gente vai ver hoje. Então, para quem não conhece, né, o que é o problema da mochila? Imagine que você tem uma mochila que suporta até W quilos, né, tem uma capacidade, e você tem itens que podem ser adicionados a essa mochila. Cada item tem um peso, certo? WI, e um valor, VI.
E aqui a gente está considerando que WI e VI são inteiros. O problema da mochila tem várias variantes, né? Tem muitas variações. Então a gente tem o problema da mochila fracionária, da mochila limitada, que a gente até vai comentar hoje. A gente vai ver aqui o problema da mochila binária, em que a gente não pode pegar a fração de um item, certo? A gente pega o item inteiro ou não pega. Ah, e são números inteiros, ok? E o nosso objetivo é saber qual é o valor máximo que não ultrapassa o limite da mochila, certo? Então você quer pegar o maior valor possível, os valores que têm o maior valor possível, que a soma obtém o maior valor possível, de forma que caiba na mochila, ok? Então tem o desenho da mochila de 15 quilos e tem alguns itens com diferentes massas aí. Então qual que é o nosso caso? Já entrando no problema aqui, esse aqui eu acho que eu fui mais direto. Qual é o caso base? Se a capacidade da mochila ou a quantidade de itens for zero, então o valor máximo é zero. Então, se eu não tenho mais espaço na mochila ou se eu não tenho item para adicionar, então é zero, não tenho o que fazer. E qual é o passo da recursão? Em cada passo, eu vou estar olhando sempre para um item específico. Né? Aqui eu não tenho repetição de itens. Então, para cada item, eu tenho duas opções. Ou eu adiciono ele, ou eu não adiciono. Certo? Né? Problema da mochila binária, sem repetições. E a gente quer maximizar o valor total carregado sem ultrapassar a capacidade da mochila, certo? Aqui embaixo está só a definição matemática disso, pensando como um problema de otimização, certo? Vocês vão ver esse tipo de coisa mais em PO, na pesquisa operacional, coisa do tipo. Para nós não é tão importante aqui. Então veja, como que fica a relação de recorrência a isso, né? Como eu disse, então imagine que eu tenho F WI, né, em que W é a capacidade disponível na mochila, e I é o item atual, é o item que eu estou tentando adicionar, que eu vou decidir se eu adiciono ou não. Se W for zero ou igual a zero, ou seja, ou não tem mais capacidade ou não tem o item para adicionar, então é zero. É o caso base. Caso contrário, eu tenho duas opções. Ou eu não adiciono o item, e nesse caso eu vou chamar a função para a capacidade da mochila inalterada. Não adicionei nada, então não mudou a capacidade da mochila. E para o item anterior, eu vou olhar se eu adiciono ou não o item anterior. Ou eu adiciono o item. Nesse caso, eu vou somar o valor desse item e chamar a função para o item anterior com a capacidade restante. Né? Então, agora, eu vou sim alterar a capacidade da mochila. W, que é o que eu tinha, menos WI, que é o peso do item I. Então, o que sobrou de capacidade foi W menos WI. E também para o item anterior. E olhando todo esse caminho, né, para essa árvore de busca, eu vou ter, no final, como eu estou pegando o valor máximo aqui, qual que é o caminho que me dá a melhor escolha. Se eu quiser saber quais foram os itens escolhidos, a ideia semelhante ao que a gente fez no LCS. Eu vejo qual opção eu fiz, se eu adicionei ou não adicionei o item naquele passo. Pegando um exemplo aqui, né, esse aqui é mais rapidinho, não é tão grande como o do LCS. Então, imagino que eu tenho uma mochila de capacidade 12, certo? E eu tenho três itens, né? O primeiro tem valor 100 e peso 10, o segundo valor 55 e peso 6, o terceiro valor 50 e peso 6. E aí eu tenho a minha matriz que eu vou memorizar. Lembrando, quais são meus parâmetros? A capacidade da mochila e o item que eu estou adicionando. Então aqui eu tenho, nas linhas no caso, né, só por exemplo, são meus itens, né, o item 3, 2 e 1, e 0 é o caso que eu não tenho o item. E aqui nas colunas eu tenho a capacidade da mochila. Né, eu vou até o 12 e venho desde o 0, que é o caso em que já acabou a capacidade. E aqui eu estou ocultando algumas colunas que elas não vão ser necessárias para mim. Então veja, onde eu começo? Bom, eu começo no F12, 3. Então eu começo com a capacidade 12, que é a capacidade da mochila, o item 3, que é o último item. E aí eu vejo, eu tenho duas opções. A opção é não adicionar o item 3, então eu vou chamar o F para a capacidade 12 e para o item 2, que é essa posição aqui. Ou eu adiciono o item, então eu vou somar 50, né, que é o valor do item 3, mais f de 6,2. Né? 6 por quê? Porque eu peguei o 12 menos 6, que é o peso do item, deu 6. E de qualquer forma eu tento adicionar agora o segundo item. Então eu vou ter que fazer as duas chamadas. Eu começo aqui por não adicionar o item 3, então o F12,2. Aí vai seguindo a mesma ideia, né? Eu adiciono ou não o item 2, né? Pensando que eu não adiciono o primeiro, vou chamar para o F12,1.
Também tem a opção de não adicionar ou adicionar. Se eu não adiciono, F12 zero é um caso base, certo? Que retorna zero. E o F2 zero também é um caso base que retorna zero. Então aqui, esses dois casos vão retornar zero, porque são casos base. Então, qual que é o maior valor? Zero, de não adicionar, ou 100 mais zero, né? Lembrando que ele está pegando o valor do item 1, 100, mais F2 zero. Obviamente, é o 100 mais F2 zero, que vai ser 100. Então, esse é o maior valor que eu consigo aqui. Volto para cá e chamo esse caso aqui. Então, eu tento adicionar o item 1, tendo... aqui, se eu adicionei F61, F60, não pode pegar o item 1, pois a capacidade, o peso do item é maior que a capacidade da mochila, certo? Aqui eu estou o caso em que eu adicionei o item 2, na verdade, e aí eu não consigo adicionar o item 1 porque só tenho 6 de capacidade e o item 1 tem peso 10, certo? Então a única possibilidade é não adicionar o item 1. Então aqui vai retornar 0, então aqui também vai ser 0, e aí o maior valor entre 0 e o 100, né, entre 55 mais 0 e 100 vai ser 100. Então, se eu não adiciono o item 2, eu consigo o valor 100, que foi adicionado no item 1. E se eu adiciono o item 2, eu só consigo o valor 55, que é o valor do item 2, mas eu não consigo adicionar o item 1. Então, o valor que eu obtive até aqui é 100. Por fim, se eu tento adicionar o item 3, eu vejo o que acontece quando eu tento adicionar o item 2. Eu posso novamente não adicionar o item 1 ou não, o item 2 ou não adicionar, certo? Vejo que eu tenho uma sobreposição de problema, que se eu não adiciono o item 2, eu acabo aqui no F61, que eu já calculei. Venho para cá. Aqui também é um caso base, vai retornar zero. E aí eu vejo o que é melhor. Não adicionar o item, então eu fico com o valor zero. Ou adicionar, que eu tenho o valor 55 mais zero, que é esse subproblema. Tenho 55. Então essa é a melhor opção aqui. Voltando para o caso original, o que é melhor, né? Eu posso não adicionar o item 3 e eu consigo obter o valor 100, ou eu adiciono e aí eu tenho 50 mais 55, certo? 50 que é o valor do item 3 e 55 que é o máximo que eu consegui obter com a mochila restante, tendo adicionado o terceiro item. Aqui 50 mais 55 é a melhor resposta, certo? Então veja, aqui eu adicionei o item 3 e adicionei o item 2. Então, essa é a melhor resposta para a mochila nesse caso. Olhando para a implementação, aqui top-down, né? Então, se eu já tenho a resposta armazenada, eu retorno. Se eu estou no caso base, né? Aqui eu retorno o caso base e jogo no memo também para facilitar. Caso contrário, aí eu vejo se eu posso adicionar aquele item ou não, né? Que tem um caso que aquele item já passou o valor da mochila, então nem tem as opções para testar, né? Eu não consigo adicionar aquele item. Então eu chamo a mochila para o item anterior, mantendo o W. Agora, caso eu consiga adicionar, aí eu tenho que avaliar as duas opções, que é não adicionando, né? Então eu mantenho o W e vou para o item anterior, ou adiciono, então eu somo o valor daquele item, e aí chamo a função da mochila para o peso atualizado e para o item anterior. A implementação bottom-up é muito parecida, né? Aqui eu começo os casos bases, zero na minha matriz, e aí para cada item possível, começando do primeiro, para cada capacidade da mochila possível, eu vejo se o peso daquele item é maior do que o J, ou seja, a minha mochila de capacidade J não consegue ter aquele item, então eu só pego aqui dp de I e J é dp de I menos 1 J, né, sendo aqui o I o item, né, o J o peso. Caso contrário, avaria as duas possibilidades. Muito parecida a implementação. Alguma dúvida? Professor, é, Pode falar, pode Matheus. chegar a houver um exercício de problema da mochila, não necessariamente o problema da mochila, mas com espírito, que permite pesos negativos? Problema da mochila com peso negativo? Não me lembro. Não me lembro de ver, não. Porque aí muda um pouco essa ideia. Bom, será que daria problema? A solução bottom-up, talvez.
Mas eu acho que ela só assume que a, a fileira I-1 está calculada, né? Ela não assume que a mesma fileira para frente está calculada. Sim. Teria que pensar um pouco, né? Porque aí a gente tem a capacidade no meio do caminho aumentar a capacidade da mochila. É isso, né? É, Então isso pode complicar um pouco. Eu teria que pensar um pouco mais sobre sim. Qualquer coisa eu dou uma pesquisada e semana é. que vem eu falo. Só uma curiosidade. Obrigado. Ah, comentando um pouco mais sobre a mochila, certo? A nossa solução, a gente está utilizando uma matriz de duas dimensões, que a gente tem uma dimensão sendo a capacidade da mochila, né, o max W aqui, e a outra, quantos itens eu posso ter. Dependendo do problema, isso pode ocasionar estouro de memória, certo? Eu tenho uma matriz de duas dimensões e que se tiver muita linha ou muita coluna, ou os dois, isso pode dar problema para a gente. E existem algumas formas de otimizar nossa solução. A gente não precisa dessa matriz toda, certo? Então eu deixei alguns links aqui para vocês verem, mas uma delas eu acho que a gente já consegue comentar. Vamos voltar aqui no problema, primeiro na recorrência. Veja que, independente de qualquer coisa, por exemplo, a capacidade da mochila eu não consigo prever muito, né? Porque ou eu mantenho ou eu tiro o peso do item I. Então eu não sei para onde vai essa capacidade. Eu sei que é um item anterior, uma coisa que já passou antes, mas eu não sei. Agora, o que é bem previsível é que eu sempre estou variando o segundo parâmetro em -1. Eu estou sempre pegando só o item anterior, certo? Eu não vou pular um item, por exemplo, né? Eu vou sempre passo a passo. Tento adicionar aquele item, adiciono, não adiciono e depois vejo o que acontece para o item anterior. O que acontece com isso é o que a gente consegue ver aqui no exemplo, que um certo caso, ele olha sempre para a linha anterior, tá vendo? Então esse caso olha para essa linha, quando a gente está nesse caso, ele está olhando para essa linha de cima, aqui a gente está olhando para essa linha de cima e assim por diante. A gente nunca vai olhar mais para trás, é só na linha que está logo acima, ok? Nunca para as anteriores. Então a gente não precisa armazenar tudo isso, certo? Pensando na abordagem bottom, bottom up, que eu acho que é mais fácil nesse sentido. A gente só precisa de duas linhas. E aí, quando a gente tiver, por exemplo, né, a gente está calculando pensando em bottom, bottom up, a gente calcula essa linha, certo? Para essa linha, é um caso base, na verdade, certo? Então, aqui agora para essa linha. E agora, para calcular a terceira linha, a gente pode ir substituindo na primeira linha, porque a gente vai olhar só para essa linha de cima, ok? Então, ao invés de ter a terceira linha, a gente pode ir jogando os valores nessa linha aqui de cima, certo? E aí, quando tiver que calcular a quarta linha, aí eu substituo a segunda. Então, com duas linhas, eu consigo resolver o meu problema, que eu olho só para a outra e calculo a atual. Quando eu tiver aqui na próxima linha, eu vou substituir a outra que eu estava olhando para o que eu acabei de calcular. Não preciso ter uma matriz tão grande. Duas linhas me bastam. E com isso a gente economiza bastante espaço, certo? Para alguns problemas isso é importante, senão a gente estoura a memória. Tem também como fazer com uma linha só. Não lembro exatamente como é a solução, mas dentro desses links, né, depois se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem uma solução utilizando apenas um vetor. A gente não precisa de uma matriz. Olhando para uma pequena variação do problema, mas que eu acho que ela é até mais simples, então a gente vai falar rapidinho, é o caso da mochila limitada. Então a gente estava considerando até agora que a gente tem uma unidade de cada item, certo? Se o item tivesse repetido, a gente simplesmente iria repetir ele no nosso vetor ali, sem problemas. Agora imagine que a gente tem uma quantidade limitada de cada item. Então a gente pode pegar quantos itens a gente quiser, né? Não precisa ser apenas um. Isso acho que acaba simplificando nosso problema, certo? Porque agora, ao invés de a gente olhar para cada item e dizer se a gente coloca ou não ele, a gente olha para o quanto tem de espaço na mochila e decide qual item a gente adiciona naquele momento, certo? E aí depois eu tento adicionar outro e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Com uma certa capacidade I da mochila, a gente verifica todos os itens J que podem ser colocados nela, ou seja, que o WJ é menor do que o I, menor ou igual a I, e qual resulta em maior valor. Que valor é esse? É o valor do item J, mais chamando a função para a capacidade I menos WJ, certo? Ou seja, para a capacidade restante que aquele item deixa. Então eu tenho a seguinte relação de recorrência, veja, agora com um parâmetro só, né? Então eu estou com um problema até mais simples, pelo menos em complexidade, né?
Então, se eu estou no caso base, em que a mochila não cabe mais nada nela, é zero, maravilha. Agora, caso contrário, eu vejo qual que é o maior valor que eu obtenho tentando adicionar cada item possível, né? Então, para cada J, sendo para todo J, tal que o peso de J é menor ou igual a I, eu tento adicionar ele, né? E vejo qual que dá o maior valor. Então, VJ mais F de I menos WJ, o que me der o maior valor é a resposta para a instância I da mochila ilimitada. E aí aqui está a implementação disso, né, que fica até mais fácil. Lembra muito coisas como que a gente já viu como um problema do corte do bastão e coisa do tipo. Professor, é, você sabe se na teoria tem alguma otimização sobre não precisar armazenar as colunas dos pesos? A gente sabe que nunca vai ter, né? Então, naquele exemplo, primeiro exemplo, capacidade era 12 e tinha um peso 6 e 10, né? Então, 11 nunca vai acontecer. A gente já não precisa armazenar. 9 nunca vai acontecer, etc. Você já ouviu falar algo sobre? Sabe se já foi estudado? Entendi. É uma matriz esparsa, né, porque a gente não tem todos os casos. Ah, talvez se a gente usar alguma outra estrutura, como um map, por exemplo, que a gente não precisa ter todas as posições, certo? O problema é que o map, né, tem uma complexidade um pouquinho maior para acessar, embora não seja alta, mas existe. Agora, algo específico com matriz, né, se eu quero usar uma matriz, só que eu quero podar o número de colunas dela, fica um pouco difícil porque eu estou muito dependente dos pesos dos itens, muito dependente da entrada, certo? O que tem que ver se acontece é se não é possível fazer uma compactação nos valores dos pesos. Né, tem algumas soluções, alguns problemas que a gente tem que compactar os nossos números. Mas nesse caso, como a gente está fazendo conta com eles, eu não sei se seria possível. Então existe possibilidade, mas eu não tenho certeza. Só curiosidade mesmo. Obrigado. Maravilha. Bem, só comentando rápido sobre compactação, quando a gente só precisa saber da relação de ordem dos números, a gente pode compactar. Então, por exemplo, né, se a gente, sei lá, tem os números 3, 5, 10, 5.000, sei lá, algo nesse sentido. Então, veja, a gente tem um range grande aqui, né, de 3 a 5.000. Se a gente só precisa da relação de ordens entre eles, concordo, né, que se eu substituir o 3 por 1, o 5 por 2, o 10 por 3, o 5.000 por 4, eu tenho a mesma coisa? Agora, quando eu tenho que fazer conta com eles, né, por isso que eu não sei se no problema da mochila é possível, porque eu pego a capacidade da mochila e subtraio um peso, né, então aí o valor em si é importante, certo? Então aí que eu acho que não é possível. Agora, se só a relação de ordem é importante, então eu posso fazer algum tipo de mapeamento de valores em que eu consigo compactar esse range. Tudo bem? Ah, e agora, quando a gente olha para o problema F, né, do contest da semana passada, né, o Diving for Gold, ele fica, acho que até simples, né, porque ele é basicamente uma instância do problema da mochila. Tá ali meio disfarçado, com uma historinha, né, que eles gostam de inventar, mas veja, o que o problema fala? São dados N tesouros, representados por pares, que é a profundidade em que aquele tesouro está, né, no fundo do mar, não lembro, e a quantidade de ouro que tem naquele tesouro. Para pegar um tesouro, leva-se 3 vezes W vezes a profundidade segundos, sendo que W é uma constante dada pela entrada, né? Então, dada a profundidade e esse W, a gente leva esse tempo para conseguir pegar aquele tesouro. E a gente tem um cilindro de ar que nos permite ficar T segundos submersos, ok? Nosso objetivo é determinar o máximo de tesouros que a gente pode pegar sem se afogar, né? Dentro daquele limite dado pelo cilindro. E quais são estes tesouros? Então aqui eu preciso saber quais são os tesouros. Então esse problema pode ser resolvido tratando como o problema da mochila, em que os itens que eu quero adicionar na mochila são os tesouros, o valor, né, desses itens é a quantidade de ouro no tesouro, e o peso de cada item é 3 vezes W vezes a profundidade, que é o que ele me dá, né, na definição do problema. E a capacidade da minha mochila é o T, que é o tempo, né, que o cilindro de ar me permite utilizar para pegar esses tesouros. E para determinar quais itens são escolhidos, a gente pode utilizar uma matriz auxiliar em que indicamos por valores booleanos, por exemplo, se aquele item tesouro foi escolhido ou não.
Então, usando uma estratégia parecida com o que a gente falou no LCS, que no final das contas já era uma generalização do que a gente viu para o troco lá na semana passada. Então, veja que embora é difícil criar estratégias gerais, né? Vai ter casos que vão ser bem mais diferentes, mas algumas coisas são meio que recorrentes, né? Algumas coisas se repetem, se adaptam a problemas. Por isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente olha para isso, mais fácil a gente consegue pensar nessas coisas. Então, olhando um pouco para o código desse problema. Então veja, eu tenho aqui, né, a minha matriz DP, né, que é onde eu vou fazer a memorização. Só que aqui eu tenho uma matriz auxiliar que é o escolhido, que eu simplesmente marco se aquele item foi escolhido ou não naquele estado, né? Então veja, lembrando que os meus parâmetros da matriz aqui representam um estado. Então aqui eu vejo a melhor solução para aquele estado e aqui eu vejo se ele escolheu ou não um item naquele determinado estado. Né? Então, dependendo do problema, eu posso ter informações auxiliares, se forem necessárias, certo? Eu tenho o peso do item, eu tenho a profundidade. Né? Eu não precisaria desses dois vetores, mas aqui eu estou para encaixar bem no problema da mochila, eu leio a profundidade, mas a partir disso eu calculo o peso do item e o valor, que é a quantidade de ouro. Então aqui ó, o problema da mochila está quase inalterado, né? Ele só está diferente na parte da escolha, porque eu quero armazenar isso, né? Então eu vejo, se eu não escolher, eu tenho isso daqui, né? Que é ADP para o item anterior, mantendo a capacidade da mochila. Ou se eu escolho, aí eu tenho, né, para o item anterior também, mais para o J menos o peso daquele item. E aqui eu estou com a matriz inteira, né? Não fiz nenhuma otimização. E somando o valor daquele item. Se não escolher é melhor do que escolher, né? Se o valor que eu consigo obter é maior, então eu armazeno isso na minha posição da matriz e marco que o item não foi escolhido nesse estado. Né? No estado i-1j, o item não foi escolhido. Aqui estou com, né, um está zero indexado, o outro está 1 indexado. Eu podia ter padronizado isso, mas não faz muita diferença. Agora, se eu escolhi, então eu jogo esse valor do escolhido, né, para a chave ij e na matriz escolhido, eu digo que aquele item foi sim escolhido. Aí no final retorno, né, o dp de nw para o último item, para o peso original da mochila. E aqui essa função itens escolhidos vai pegar aquela matriz de escolhido e vai retornando por ela recursivamente para recuperar quais itens foram escolhidos, certo? Então eu tenho um vetor aqui que é um vetor de resposta. Eu começo olhando para o último elemento e eu tenho a capacidade W da mochila. Eu vejo se aquele item foi escolhido, então eu adiciono ele no meu vetor. Como ele foi escolhido, eu diminuo a capacidade W da mochila, porque escolhendo aquele item, eu teria ido para o estado i-1, W menos WI, certo? Então, o próximo item que eu vou constar na matriz é justamente isso, né? Para o próximo I, que eu estou decrementando, para o peso atualizado. Aí eu vejo, se eu escolhi aquele item, eu adiciono, se não, continuo para o próximo item anterior. Aí no final, aqui eu estou lendo as informações, certo? Né? A profundidade e o valor de cada tesouro, e calculando o peso a partir disso. Chamo a função da mochila para ver qual que é a maior quantidade de tesouro que eu consigo recolher. Vejo quais itens foram escolhidos, e aí eu imprimo isso, né, de trás para frente, porque eu adicionei de trás para frente, certo? Né, de forma recursiva. Bom, pessoal, então é isso. Né, aqui as referências, né, aqui eu coloquei bastante itens, até bastante referência, até pra, se vocês quiserem consultar, quiserem ir além. Foi o que eu usei, né, esse ano e ano passado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão?